Esse é o meu podcast, Dando Vozcast, por Ana Carolina Oliveira. Hoje a minha convidada é psicóloga, mãe, esposa, escritora, podcaster. Ela tem muitas funções. Hoje eu falo com a Alana Anijar. Oi, pessoal! Esse é o meu podcast, Dando Vozcast, por Ana Carolina Oliveira. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela é psicóloga, mãe, empresária, escritora, agora podcaster. E eu falo com a Alana Anijar. Muito prazer! Muito obrigada pelo convite, Ana. Muito feliz de estar aqui. Obrigada a você, obrigada pela sua disponibilidade. A gente sabe que essa vida de mãe, né? Não é essa fácil, vida é corrido, né? de mãe ter que deixar, ter que achar um espacinho na agenda. A gente se vira em 1000, né? Mas dá certo. Exato, eu sei que você tem 2 filhos pequenos. Sim. E isso faz com que os horários fiquem ainda mais apertados. É verdade. Mas eu quero saber, assim, para começar, para o pessoal te conhecer um pouco melhor, eu queria que você contasse um pouco da sua história, fizesse um pouco da sua introdução, para que a gente se aprofunde mais nos assuntos depois. Certo. Então, eu sou psicóloga, né, de formação. Atuei na clínica há alguns anos, atendia sempre adultos, assim, mas eu sempre gostei muito de levar a psicologia para fora do consultório. Eu achava, assim, é muito... Isso que a gente faz dentro do consultório é muito precioso para ficar só ali entre eu e um paciente. Atendia muitas pessoas, tinha agenda muito cheia, mas eu sempre quis conseguir levar aquilo para outras pessoas que talvez não tivessem acesso à terapia, seja comigo, ou realmente não tivessem acesso de forma alguma, e as redes sociais, elas entraram nesse lugar, assim, de me permitir ter uma voz para trazer psicoeducação, para trazer informação sobre saúde mental, ensinar técnicas, ferramentas para as pessoas aprenderem a lidar melhor com as suas emoções, com seus pensamentos. Então, eu comecei a fazer isso ainda na faculdade e sempre gostei muito de falar, de escrever. Você é jovem ainda, né? Eu tenho 29 anos e tô formada aí há 6 anos. Então, desde a faculdade, eu já compartilhava, gostava de escrever, fazia isso. E aí, depois de formada, assim, as coisas aconteceram muito, muito rápido, porque eu, compartilhando sobre isso no podcast, no Instagram, comecei a ver as pessoas muito famintas por esse tipo de conteúdo. Ainda mais com a pandemia, assim, a pandemia fez uma onda de conscientização sobre a importância da saúde mental, e meu trabalho começou a ter ali um alcance que eu não imaginava mesmo. Eu tava ali atendendo meus pacientes online, mas eu alcançava muito mais gente fora daquele espaço. E claro que não é como uma terapia, mas ouvir um podcast, ler um conteúdo, ler um texto, ouvir algo, uma aula que seja, aquilo vai dando, sim, né? Trazendo uma reflexão, né? Trazendo reflexão, trazendo mais autoconhecimento. De repente, até ajudando a pessoa a tomar uma decisão de buscar essa ajuda, entender os problemas que ela está enfrentando. Então, eu fui fazendo isso e hoje o meu trabalho principal, depois que os meninos nasceram, eu deixei um pouco os atendimentos clínicos de lado e comecei a empreender na área da saúde junto com meu marido. Então, a gente tem uma empresa hoje que é uma rede de franquias de clínica online. A gente atende milhares de pessoas, assim, todas as semanas e... Tudo voltado na psicologia. Sim, só psicólogas. Elas atendem de casa, são psicólogas do Brasil inteiro, atendem pessoas do mundo inteiro. Então, hoje, o meu trabalho maior é produzir conteúdo sobre saúde mental, trazer a consciência sobre a importância da terapia. E aí, essas pessoas, então, vêm para nossa clínica. Então, hoje, o podcast, né, a Psicologia na Prática, as minhas redes todas, elas giram em torno de falar sobre saúde mental de uma forma simples, acessível, descomplicada, trazer a importância do cuidado com a saúde mental, falar dos problemas do dia a dia mesmo, de forma que as pessoas entendam, assim, porque eu via muito essa dificuldade. Às vezes as pessoas não sabem o que o psicólogo fazia, parecia muito distante, o psicólogo falava às vezes de uma forma muito difícil, muito formal, as pessoas tinham uma distância muito grande. Hoje, esse é o meu trabalho. A gente tem uma empresa, que é a Psi do Futuro, que é essa rede de clínicas de psicologia, e eu tenho as minhas redes sociais, onde eu produzo conteúdo sobre saúde mental. Então, a minha vida gira, né, muito em torno disso, assim. Nossa, muito incrível. E eu queria, assim, você como empresária hoje, né, nesse ramo, e mãe. Então, a gente tem o equilíbrio dos pratinhos, tentando levar uma vida leve, sendo que muitas das vezes isso é muito pesado. Sim.
essa carga é muito pesada, você conseguir conciliar tudo isso. Fala um pouco pra gente como que é essa questão como foi a maternidade pra você. Você é mãe de 2 filhos, do Sim, Ben e do Samuel. Isso, E conta pra gente como foi a sua gestação, essa questão da maternidade já dentro do seu trabalho. Eu sempre soube que, assim, desde novinha eu queria muito ser mãe. Eu lembro que eu casei bem jovem e a gente já falava sobre ter filhos. Eu até tentei um pouco antes, eu fui mãe bem jovem. Eu tive meu primeiro filho tô com 29, eu tive ele com 27. Fui jovem, mas eu ainda queria, fazia 2 anos que eu tava tentando já. Então, assim, era um desejo muito grande. Mas eu tava no momento de trabalhar muito, eu tava nos meus primeiros anos ali como psicóloga, trabalhando muito. E eu acredito até que ter demorado um pouquinho mais foi bom nesse sentido, porque eu consegui desenrolar alguns projetos que talvez ficariam um pouco mais difícil, porque não é que hoje o trabalho ele não é mais a minha prioridade, ele é muito importante na minha vida, mas hoje meus filhos, eles tomam uma boa parte do meu tempo, né? Com certeza. E eu escolhi, a gente tava até falando um pouquinho antes, né, de às vezes a gente quer ser essa mãe raiz, que você falou, não vou ter ajuda, e eu queria ser essa mãe, eu falava, não vou ter babá, vou fazer tudo. Mas assim, eu sinto que o trabalho ele também é uma parte importante de mim. Então, no início, assim, eu falei, não vou ter, vou parar de atender. Então, eu tomei essa decisão, porque os atendimentos é um compromisso que eu tenho ali toda semana, de horário. E a gente sabe que com criança, às vezes, o zero horário. Não tem ainda mais no início, né? Então, eu parei sem data pra voltar. Eu realmente encaminhei, dei alta pra alguns pacientes e decidi curtir, então, aquela gestação que foi tão desejada. Eu tive uma gestação muito tranquila, muito gostosa, de um bebê que foi muito esperado. Eu tive que fazer um tratamento pra engravidar dele, porque eu não ovulava, tinha várias questões. Então, eu fiz esse tratamento, esperei muito. E foi logo de cara teve alguns desafios, ele foi internado. Então, assim, os primeiros meses foram muito intensos, como é pra, acredito que todas as mães, o puerpério, aquela primeira experiência. E eu que sou psicóloga e uma pessoa, assim, no geral, muito tranquila, me vi muito neurótica. Inclusive, eu tava anos sem fazer terapia, voltei pra terapia, ele tinha tipo um mês de vida. Porque a gente idealiza a maternidade, exato. Né? Eu acho que esse é um ponto muito claro. Você idealiza aquela maternidade perfeita. Sim. E de repente é você, seu filho, você não sabe nada, tudo muda. Ele muda a sua vida, questões. Seu humor, suas questões, seu corpo, sua mente. Muda tudo. E você como psicóloga se viu nessa situação. Completamente, porque realmente, por eu já estar numa situação, no meu relacionamento, a gente tava assim, tudo preparado pra ele chegar. Então eu pensava, nossa, vou tirar de letra isso. Eu tinha jeito já com criança, eu tenho irmãos crianças, eles são pequenos, então assim, eu convivi com bebês, eu tenho jeito. Eu pensava, não vai ser muito complexo, vai dar tudo certo, bem. Entendeu? A minha vida tá aqui desenhada pra receber esse. E aí eu me vi assim, aquelas coisas que acontecem, as coisas fogem do nosso controle. Ele nasceu, ele foi pra UTI, depois com 20 dias ele foi de novo internado. Então ali já no primeiro mês, com os hormônios todos bagunçados, eu me vi assim, com aquele maior amor do mundo, com aquele maior medo do mundo. Eu comecei a ter medo e ainda tava aquela onda de Covid que vinha, ia, não sei o quê. E aí eu comecei a ter medo de sair de casa, aí eu não queria mais sair de casa com ele, não ia nem na esquina, não queria que ninguém fosse me visitar, e não tem nem a ver comigo, eu não sou uma pessoa assim. Mas eu tive que, aí voltei pra terapia, comecei a né, falar sobre essas questões, coisas que a gente precisa, imagina, criar um filho numa redoma, assim, de medo, de tudo, numa bolha, né? Seria muito prejudicial pra ele, pra mim, e aí eu fui aprendendo a lidar com isso, mas realmente foi essa quebra de expectativa, assim, porque eu lembro que eu via aquelas mães que carregam a criança, sabe, vai pra todo canto, bota no carro, e não sei o quê, e aí eu tinha medo de dirigir, eu não queria sair dirigindo com ele sozinha, eu não tô sendo a mãe que eu imaginava que eu ia ser, uma mãe leve, tranquila, alto astral, mas assim, eu tava com um bebê de 3 meses em casa. A minha vida realmente mudou da noite pro dia. Eu era alguém que trabalhava e atendia o dia inteiro e de repente tava em casa o dia inteiro. Por mais que era algo que eu desejasse muito, eu até comecei a falar, gente, eu desejei tanto. Eu sou uma pessoa equilibrada emocionalmente, eu não tenho nenhum transtorno, E mesmo assim tá sendo tão difícil. Imagina pra alguém que às vezes engravida sem ter planejado, não tem um parceiro que apoia, que é a realidade da maioria. Da maioria das mulheres. E aí eu comecei a ter muito mais empatia, assim, porque a gente acaba julgando às vezes, né? A gente vê, sei lá, uma mãe às vezes estressada, ou até eu via em casos mais graves, uma mãe com uma depressão pós-parto, e às vezes a gente fala, nossa, como que pode pensar uma coisa dessa, como que pode fazer? E realmente a gente só estando na pele pra gente saber. Só a maternidade real. Só, exatamente. Não, e foi engraçado, eu fui em um podcast, convidada para um podcast da Mãe Tá Off, e eu ganhei um livro da Paula Guaraná, que chama Eu Era Uma Mãe Perfeita Até Me Tornar Uma.
Ah, maravilhoso isso. E o livro dela é muito real. Que Porque legal. assim, você idealiza aquilo, meu filho não vai isso, meu filho não vai aquilo. Não vai meu comer filho doce até não vai 2 comer doce, anos. não vai nada. De repente, é o que a gente falou, aquilo vai tudo por água abaixo e já era. Você viu Exato. a mãe fazendo tudo aquilo que você achava que era perfeito, que você idealizava, enfim. Nossa, é muito complicado. É muito. Não, e aí depois a gente entra e aí começa a se comparar com as outras mães. E hoje em dia eu acho que é mais difícil ser mãe hoje em dia. Eu converso muito com a minha mãe, com a minha avó, mães de outras gerações, assim, Sim. pra entender por que a gente se cobra tanto, por que é tão pesado. E eu acho que elas se culpavam muito menos, assim. O famoso nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, mas eu acho que isso é muito da nossa geração, assim, a minha mãe fala que sim, ela sentia culpa, porque ela tinha que trabalhar muito, agora a minha avó, ela não lembra de, claro, ela E não como é que trabalha... elas criavam 10, 11 filhos? Então, isso que eu penso, minha avó tinha 5 filhos, ela também trabalhava, tirava leite de vaca, vendia não sei o quê. Eu acho que, assim, lá era muito mais orgânico essa coisa, sei lá, elas tinham um conselho da mãe, da avó, de uma... Escutavam, né? Não tinha tanta informação. Hoje em dia, você abre o Instagram, aí tem 1 milhão de formas de introdução alimentar, e tudo é errado, tudo que a gente acha que é normal agora é errado. Então, aí a sua mãe fala um negócio que agora já não é mais certo, aí você já começa por aí, você quer fazer um... Não, agora a criança só pode dormir de barriga pra cima. Na minha época, dormia só de lado. É. Aí alguns de bruço. De bruço, aí isso engasga, aí. morre. Meu filho só dormia de bruço, aí eu ficava desesperada, falou, pronto, vai morrer asfixiado. Vai porque morrer. todo mundo falava que dormiu de bruço e não morreu, graças a Deus. Mas assim... E os meus filhos só ficavam de lado. Não, mas se de lado, porque se vomitar, se regurgitar... Eu falava, Ai, gente, é muito difícil, Porque se você entrar no mundo a internet, ela é muito maravilhosa, né? Sim. Ela traz muitos recursos bons pra gente. Mas ao mesmo tempo, se você entrar nas profundezas da internet, você vai se internar. Porque você não sabe que caminho seguir. Não. Se é só o verde que você dá, se você der um aqui, não vai, porque aí vai atrapalhar a alimentação aqui, enfim. É uma bagunça que a gente realmente não sabe pra que caminho seguir. Sim. Nossa, é muito, muito doido. É. O que eu queria saber de você, assim, falando da psicologia. Tá. A psicologia, pra mim, eu nem preciso falar o quanto ela foi fundamental na minha trajetória, na minha vida. Eu já tinha feito terapia antes de tudo me acontecer, por outros assuntos, assim, que eu achei que eu precisasse. Mas na época eu já fui a preconceituosa de falar assim, ai não, terapia, gente, o que eu vou ficar fazendo? Doida, Só pra gente doida, o que eu vou fazer lá na terapia? Ficar sentando falando da minha vida. É igual aquele meme, toma, pega meu celular e vê tudo que tá escrito, se você tiver dúvida, você me pergunta. E hoje, eu acho a psicologia, ela tão fundamental, eu acho que todas as pessoas no mundo tinham que fazer terapia. O mundo ia ser bem mais tranquilo. Bem né? mais leve, bem mais tranquilo, Sim. bem mais em paz. Sim. E eu vi bastante no seu conteúdo, assim, e é algo que de bastante tempo pra cá eu venho pensando bastante. O quanto traumas em nós adultos, a nossa vida na infância, o nosso passado carrega muito do que a gente é hoje. Sim. Das formas como a gente é hoje. Assim, me conta um pouco, você acha que vai ter um pouco mais de experiência para falar, o quanto isso impacta na vida das pessoas hoje, seja numa relação amorosa, seja para maternidade, enfim. Muito bem. Esse é um assunto que eu amo falar, assim, porque realmente a nossa história... Que bom, aqui é tudo seu pra você falar. A nossa história traz muitas pistas, né? Especialmente a nossa infância, a nossa adolescência. Foi o momento, a fase de vida em que a gente estava aprendendo tudo, sobre quem nós somos, sobre o mundo, sobre o que esperar das pessoas. Então, as nossas crenças, na terapia cognitivo-comportamental, que é a abordagem que eu trabalho, a gente entende dessa forma, né? Que as nossas crenças sobre quem nós somos, sobre o mundo, sobre o futuro, elas vão mudando muito da vida que a gente vai construir na nossa vida adulta, das decisões que a gente toma. Então, quando a gente é criança, principalmente, né, existem necessidades emocionais que precisam ser atendidas e que, quando não são atendidas, isso causa uma série de repercussões e de crenças distorcidas, disfuncionais que a gente vai criando sobre nós mesmos. Coisas muito óbvias, assim, né, hoje em dia, mas que ainda... Muitos pais erram por falta de autoconhecimento, falta de informação, né? Eu sempre falo assim, não é sobre a gente se vitimizar ou colocar a culpa sobre nossos pais. A terapia não é pra ser um lugar onde você fica remoendo mágoas somente. Ou é pra você se libertar daquilo, né? Exato, porque assim, os nossos pais, a grande maioria deles, né? Não todos, mas estavam fazendo o melhor que podiam. Deram ali o que eles tinham pra dar. Obviamente nem todos, né? A gente tava falando aqui de casos que aí foge disso, mas do normal, assim, a gente vê os pais dando
querendo dar o seu melhor, mas também tendo as suas próprias dores, os seus próprios traumas, as suas próprias crenças. Então, quando a gente é criança, existem esses... É o que a gente diz de ciclo se repetindo? Sim, exatamente. Quando a gente não tem autoconsciência, quando a gente não muda nossas crenças, a gente vai repetindo aquilo. E aí aquilo vai criando os resultados que a gente tem na nossa vida hoje. Então, uma criança, por exemplo, ela tem uma necessidade de se sentir amada, de ser reforçada, de ser a sua autoestima, ela é construída através dessas primeiras relações. E essas primeiras relações, elas vão ser muito ali um padrão e um molde para as relações que essa criança vai querer também ter depois na vida adulta e assim por diante. Tem até uma teoria, a teoria do apego, que talvez você já tenha ouvido falar, foi desenvolvida por um psicólogo que chama Bowlby, Essa né? eu ainda não conheço, mas eu adoro conhecer coisas novas. Então, a teoria do apego, ela foi então um estudo feito assim muito robusto, foi desenvolvido com bebês principalmente, a relação desses bebês com as suas mães ou o cuidador principal, né, que geralmente é a mãe. Então eles foram vendo ali que tinham bebês que tinham um apego seguro, que se sentiam tranquilos, relaxados perto da mãe, que eram bebês que eles percebiam essa estabilidade, essa segurança nesse vínculo materno. E existem bebês já que têm um apego inseguro. Talvez uma mãe emocionalmente instável, que às vezes ela é afetuosa, às vezes não. Às vezes ela tá presente, às vezes ela tá ausente, mesmo estando ali. Então são bebês que eles já ficam mais irritados, que eles ficam tentando chamar atenção, que eles querem... eles se agarram na mãe quando a mãe tá presente, né? E tem ali um apego ansioso, que eles chamam. E tem aqueles bebês que tinham um apego evitativo, que talvez por terem mães ausentes emocionalmente, negligentes emocionalmente, eles acabaram criando uma proteção de simplesmente eles ficam indiferentes em relação a esse apego. Então tem até vídeos no YouTube, se procurar lá, assim, esse experimento. E o que eles foram entendendo? Que essa primeira relação de apego, ela ia moldando a forma dessa pessoa de se apegar a também outras relações de afeto ao longo da vida. Tem até um livro muito legal que chama Apegados. E aí essa pesquisa ela foi evoluindo, mostrando que esse estilo de apego da infância, ele vai se demonstrar nos nossos apegos, principalmente amorosos, na vida adulta, que você estava falando dos relacionamentos, né? Sim. Então, uma pessoa que não teve um apego seguro nessa primeira infância, que não teve esse lugar de relações, como a gente estava falando aqui, né? De se sentir plenamente amado, seguro, saber que os pais eles vão estar ali, não importa o que aconteça, né? Principalmente esse primeiro cuidador, isso é muito importante. São pessoas que elas tendem a se apegar de forma mais tranquila também na vida adulta. Que elas não vão ficar com aquela medo de ser abandonado, um medo de ser rejeitado, que vão, né, conseguir dar afeto e se sentirem amados de uma forma mais tranquila. E já tem aquelas pessoas na vida adulta que são extremamente ciumentos, que eles se apegam de forma muito rápida, sabe? Que são mais possessivos. Já são mais possessivos. Geralmente tem um histórico de não terem esse tipo de apego seguro na infância. Tiveram talvez pais que foram tinham essa instabilidade em casa. E já tem até as pessoas adultas que são aquela pessoa mais que parece muito autossuficiente, que não precisa de ninguém, não se apega com ninguém, é uma pessoa mais fria, mais distante, às vezes até um adulto que teve dificuldade até de ter um relacionamento amoroso, assim, que não consegue mesmo criar uma intimidade, porque ela não teve esse repertório, né? E aí a gente olha muitas vezes na infância e tem esse histórico de, às vezes, pais, cuidadores que eram ausentes emocionalmente, que não criaram esse vínculo. Então essa criança, ela aprendeu para sua própria proteção a realmente a ser alguém mais autossuficiente. Então isso é só uma das teorias que já mostra muito sobre como a nossa infância impacta na nossa vida adulta. E eu tenho uma curiosidade, assim, de ler e tal. Você acha que, por exemplo, crianças ou adolescentes que têm algum problema, por exemplo, de relacionamento com o pai em específico, ou com a mãe, enfim, pais separados, ou pais ausentes, algo do tipo, eu já ouvi falar que essas pessoas, elas buscam, talvez no seu parceiro, por exemplo, tem problema com o pai, Sim. Né? Às vezes o pai separado e não teve muito contato, e ela busca no seu parceiro, em um relacionamento, alguém que traga essa imagem paterna, essa figura nela e transfere esse sentimento que ficou, sei lá, repreendido ali por todo esse tempo, agora para um relacionamento. Isso é muito comum? Acontece bastante, assim, a gente não pode dizer, toda pessoa que não teve o pai presente, porque, assim, cada pessoa interpreta essa falta, esse abandono, de uma forma diferente.
né? Mas na minha história, por exemplo, eu tive uma questão de pais separados, eu tive uma crença que eu entendi quando os meus pais se separaram, que meu pai tinha me abandonado, tinha me rejeitado, e aí eu não me sentia amada, não me sentia boa o suficiente. Então essa foi a minha forma, como uma criança de 6 anos, de interpretar o que estava acontecendo. E a criança, ela é muito egocêntrica, né? Ela não consegue entender assim, meu pai agiu assim porque ele tava com os problemas pessoais. Não, ela pensa, isso é sobre mim. Se meu pai saiu de casa e ele me não falou mais comigo, ele não apareceu mais, ele me abandonou, isso significa que eu não sou amada. E aí cada criança vai internalizar isso de uma forma diferente. Algumas vão ter um pouco mais de resiliência, vão conseguir se expressar melhor, outras vão internalizar muito, como foi o meu caso. E aí pode ser que uma criança que entendeu essa forma, não sou amado o suficiente, meu pai fez isso porque eu não sou digna de ser amada, eu não sou boa o suficiente. Essas crenças, elas vão refletir nas relações que essa pessoa vai ter. Então, uma pessoa que acredita que ela não é boa o suficiente, que ela não é digna de ser amada, como que ela vai se relacionar com um parceiro? Né? Que tipo de parceiro ela vai acabar atraindo pra ela. Então é muito possível que ela acabe, às vezes, até, por exemplo, se relacionando com uma pessoa muito indisponível emocionalmente, né? E aí, justamente aquela pessoa com um apego mais ansioso se junta com uma do apego evitativo, ali acontece muito. Uma que tá muito sedenta por afeto e aquele outro que não sabe dar, né? Então isso acontece e por isso é muito importante, antes de entrar em um relacionamento amoroso, que a gente tenha essas questões já compreendidas, mais elaboradas. Mas é difícil, né? É difícil. Ainda mais porque a gente se relaciona muitas vezes muito jovem, isso nem... Não, nem tá aflorado em você essas Sim. questões e nem todo mundo quer ou procura. Apesar de que eu acho que hoje em dia, sei lá, depois da pandemia, essa ansiedade dos jovens, das crianças, eu acho que hoje a terapia tá começando muito mais cedo. Mais cedo, Muitos pais têm levado os filhos já. Não, meu filho tem 8 anos, ele tá na terapia. Então. Mas ele já tá desde os 7. Então, é um hábito. Mas eu coloquei por uma questão assim, eu acho que as crianças hoje, tudo bem, o mundo tá, a tecnologia, o mundo, todas essas questões fazem as crianças mais ansiosas, a rede social, a internet, Sim. o digital tá fazendo essa ansiedade. Olha, eu vou te dar um exemplo, os meus filhos, eles não podem ficar 2 minutos ociosos. Porque a mãe me dá o celular. Fiquei entediado. Uhum. Mãe, me dá... Mas são 2 minutos. Quer dizer, às vezes nem chega aos 2 minutos. Uhum. Mas é assim, parou. Mãe, me dá o celular. Eu falo, não, filho, agora não. Mãe, me dá o celular. Ai, nossa, que saco. Fala, tudo bem. Tá tudo bem você ficar aí 5 minutos, se frustrar e não querer. Porque eu sinto que hoje as crianças... E aí elas... Eu já vi minha filha... Tipo, de 4 anos. E é aquela questão, eles se jogam no chão. Sim. Eles batem o pé, eles gritam. E o que tá acontecendo? Eles estão super estimulados, né? Hoje em dia a gente tem muito estímulo o tempo todo. E as crianças, elas não estão desenvolvendo essa habilidade muito importante de lidar com o ócio, com o tédio, de esperar, né? De fazer coisas que não tem vontade de fazer. Porque hoje em dia tem artifício pra tudo, né? Tem uma distração pra tudo. Hoje em dia... num recorte mais, assim, de uma classe, obviamente, privilegiada, tem uma babá sempre pra brincar com a criança, ela não precisa... Eu lembro na minha época de ter que acompanhar a minha mãe pra coisas chatas, tipo, eu ir pro trabalho com ela, ter que ficar lá sem fazer nada, às vezes tinha uma folha e um papel pra pintar. Sim. Mas muitas vezes tem que fazer coisas chatas, acompanhar, e hoje em dia a gente não... Pela forma como a nossa vida tá desenhada, muitas vezes as crianças não precisam desenvolver esse músculo, que é algo que eu também tenho trabalhado muito com meu filho. Porque, assim, se a gente não fizer... Aquele a gente não quer dar as telas, mas as telas estão aí. Então, mas a gente precisa saber dosar, mesmo que isso exista, né? Essa geração agora de crianças ainda precisa ser... A gente vai ver a repercussão disso lá pra frente. Inclusive, o meu mestrado é sobre o uso excessivo de telas. Então, é um assunto que eu estudo muito, que me interessa e que eu busco... encontrar um equilíbrio possível no nosso dia a dia, que não dá pra gente dizer assim, vamos ser 0 telas. 0 telas, tem que ser muito evoluído. E aí precisaria de sair de São Paulo, sabe? Morar no interior, na roça. Porque aí é aquilo... Só que aí precisa de uma mudança de estilo de vida da família completamente. Eu, por exemplo, trabalho com internet. Como que eu vou
né? Eu preciso dar o exemplo. Hoje a gente tá aqui nas redes sociais, né? É. E o tempo inteiro você tem que estar movendo. Isso é celular, é o computador, você tem que estar. E você grava, e você vai fazer. E as crianças, elas acabam não entendendo isso. Então, realmente, o dia que você descobrir eu sei que você tá estudando, tá Sim. pagando caro e eu quero uma aula de graça, Aham. mas não é isso. Não, mas é importante. Mas assim, hoje em dia as pessoas demonizam muito, né? Então, tipo assim, ai, nossa, a criança não pode assistir, é 0 telas, não sei o quê. Isso é utópico. Que legal, algumas famílias talvez consigam fazer e tudo mais. Mas E eu o que as admiro, parabéns. Sim, ótimo. Com certeza vai ter E tá tudo ótimos bem. frutos. A criança vai ser mais tranquila, vai ser menos estimulada. Isso é muito bom. Agora, a gente cresceu. Eu cresci assistindo televisão, assisti bastante televisão. E nem por isso tive TDAH, era uma outra realidade. Mas você não acha que o estímulo da televisão ele é bem diferente Mudou muito. Então, isso. Tem programa. de ficar ali Tem no... telas e telas, né? Sim. O que os estudos hoje mostram? Que o uso excessivo de telas é o que é prejudicial, e aí existe ali uma proposta das associações internacionais, nacionais, do que é o esperado, né? Então, 0 telas até 2 anos, tantos minutos depois, mas o uso excessivo é que é prejudicial. Então, assim, uma criança de 2 anos, sei lá, ela assistir 10, 15, 20, 30 minutos de tela por dia, e aí qual tela? As pesquisas também mostram, por exemplo, a televisão, ela é menos prejudicial do que, por exemplo, um aplicativo onde a criança ela tem o controle de mudar o tempo inteiro. E hoje em dia tem muitas crianças acostumadas, por exemplo, com o YouTube, elas não assistem nenhum vídeo até o final. Não sei se você já viu, mas fica mudando. Posso contar o que aconteceu na minha casa? Pode. A minha filha pegou o meu celular e acho que estava aberto em um vídeo meu. Um vídeo meu que eu tava falando, e era um vídeo que acho que é um pouco mais longo. Ela olhou pro meu marido e falou: nossa, muda isso, já tá falando muito. Então, eles não têm paciência. Falei, como assim? Se a minha filha não quer nem me ouvir, quem é que vai me ouvir? Mas são ajustes pequenos, por exemplo, algumas coisas que eu busco fazer em casa. O meu filho maiorzinho, né? Ele só assiste desenho na televisão. Então, assim, eu sei que é muito difícil, mas eu tenho resistido ao máximo. Não vou dizer que eu nunca dei meu celular, mas assim, não é um hábito, ele não tem acesso. Porque o celular, realmente, depois que a gente começa a ceder isso, é muito prático, né? É uma facilidade nossa, eu falo isso sempre. É uma praticidade pra gente, não é uma praticidade pra criança. Exatamente, facilita a nossa vida. É o sossego, ele fica ali só assim, 10 minutinhos, eu vou fazer uma coisa só aqui. que essa praticidade, ela depois se torna um problema, porque aí é isso, eles querem o tempo todo, aí começa a ser uma coisa que daí nos desgasta depois, né? Então, assim, ter essa coisa de escolher um programa, você vai assistir até o final. Ah, mas eu não gostei mais, quero trocar. Eu falo, não interessa, você escolher esse programa, você vai assistir até o final. Porque tem isso também, eles começam a ficar ansiosos com a quantidade de opções e não precisar ver até o fim. A minha filha fica irritada com o intervalo. Pois é, e a gente cresceu vendo, né? A gente tinha que esperar a propaganda terminar pra gente poder ver. Porque não tinha outra... Tudo bem, por exemplo, a Netflix, tem os episódios e não tem intervalo. Né? Se você pega uma sériezinha pra eles assistirem, ok. A minha filha tá assistindo a televisão, ela fica irritada que tá um intervalo. Que tem intervalo. Pois é, mas é bom, né? Vai treinando a mentezinha dela ali. Então, eu tô lá trabalhando. Isso aqui é difícil, mas eu estou trabalhando. Sim, a gente faz o melhor que pode, né? Eu acho que assim, a informação é importante. Eu não tenho me cobrado muito a ponto de me sacrificar por conta disso. Ai, meu Deus, os meus filhos estão na tela. Não sou uma mãe perfeita, mas procuro fazer o melhor dentro do que eu posso, dentro da minha realidade, dentro dos horários, enfim. Procuro evitar esse estímulo mais à noite, né? Sim, porque ótimo. Isso dá uma agitada. Da hora de dormir, com certeza. A tela, né, inibe a produção da melatonina, e aí isso tudo dificulta. E aquilo tudo que a internet ensina e a gente não sabe nada. Então, mas é o mundo ideal e o mundo real, né? A gente aí absorve aquilo que é possível pra nossa realidade e faz o melhor que a gente pode. Com certeza, é isso. É ser leve, né? Exato. É trazer essa maternidade leve, a sua mente leve, a psicologia mais leve, pra que tudo caminhe melhor. Exato. Pra que a gente tenha filhos menos traumatizados e que precise... Não que a terapia não seja necessária, mas menos dessa demanda, né, lá no futuro. Eu acho que só tende a crescer, mas eu tenho esperança ainda. Eu falo, o melhor que a gente pode fazer é trabalhar na gente mesmo, na nossa emocional, porque uma mãe, um pai, né, que tá investindo em se conhecer, investindo em fazer as pazes com a sua história, entender as suas crenças, ele vai ser um pai e uma mãe melhor, não vai ser perfeito.
E assim, eu como psicóloga tive que fazer as pazes com isso, assim, porque eu estudava e falava, nossa, então eu não posso, eu tenho que fazer assim, eu tenho que conversar com ele assim, então eu vou abaixar e vou... Aí depois eu vi e falei, gente, mas não vai ser sempre assim, vai ter vezes que eu vou ter que falar, é assim, pronto, vamos, a gente vai ter que ir, não vou ter tempo de fazer toda essa psicologia, entendeu? Mas faz parte da vida, assim, e talvez ele vai ter que ir na psicóloga depois, e aí ele vai fazer as pazes com os traumas, talvez, que eu gerei. Eu falo pros meus filhos, tá bom, agora você vai... então tá bom, agora você vai fazer obrigada de nada. Algumas coisas mais impositivas, nem sempre dá pra nem sempre dá pra negociar, pra exato. fazer, é muito difícil. E me fala uma coisa, na época da clínica ou, assim, dentro da sua empresa hoje, você percebe muitos casos de pessoas, de traumas, assim, dessas questões de pessoas que perderam seus filhos, de trazendo um pouquinho mais pro mundo que eu fui mais profundamente pra terapia, de famílias enlutadas ou pessoas enlutadas nessas questões, acho que desde a maternidade, né? Sim, não, essa é uma temática que aparece com frequência, né? O luto, ele é inclusive uma especialidade da psicologia, tem psicólogas especialistas em trabalhar com luto, porque é uma demanda que realmente, assim, precisa de muito estudo, porque uma psicóloga, assim, a gente não aprende na faculdade, por exemplo, a lidar com essa demanda, deveria, mas eu tive que buscar depois disso, assim, quando apareceu a minha primeira paciente que tava vivendo um luto, aí eu falei, meu Deus, eu preciso ir mergulhar nesse universo, porque o senso comum, né, a gente que não passou por isso, aí vai tentar falar, dar um conselho, as pessoas no geral às vezes não sabem lidar com essa temática. E o luto, ele não é só da perda de um filho, tem o filho, tem um término de um relacionamento. O término de um relacionamento, a partida de um cachorro. Então, tem gente que não consegue suportar. Então, são vários tipos de luto, de né? Perdas. Então, de perdas, isso. Exato. Acho que esse é o termo. E, inclusive, eu tenho um episódio até que eu gravei sobre luto e perdas. Porque, justamente, aí eu bati um papo com uma psicóloga que é amiga minha, que trabalha só com luto, assim. E ela me ensinou muitas coisas, muito legal, assim. Tem tudo a ver com essa teoria do apego, inclusive, que a gente tava falando aqui. Porque o estilo de apego, ele também mostra como a gente se apega aos relacionamentos e as coisas da nossa vida, né? Então, não só pessoas, mas tem pessoas que têm uma relação de apego disfuncional e ansioso com tudo. Com o pet, com o pai, com a mãe, aquela pessoa que diz, meu Deus, se alguém morrer, eu acho que eu morro, eu não vou conseguir sobreviver. E as crenças que a gente tem sobre como a gente lidaria com uma possível perda. Então, tem pessoas que mesmo sem nunca terem perdido alguém, elas vivem com medo, vivem ansiosas, pensando na perda, pensando numa possível perda. Então, imagina, eu passei um pouco por isso que eu falei ali nesse período do meu primeiro filho, e se ele morrer, se ele pegar Covid, se ele for internado de novo. E aí, o medo da perda também mostra muito sobre como a gente lida com as coisas. E aí, nesse episódio, a gente fala, né, o luto que a gente vive com términos, o luto que a gente vive com mudanças, às vezes, de cidade, de empregos. Então, tem pessoas que sofrem muito com essas transições, com essas perdas. E, claro, a morte é a grande perda e uma grande transição, que é um mistério, e que acho que é um momento que realmente a gente é confrontado com uma perda que dói mais do que qualquer outra. Mas que ainda assim mostra pessoas que conseguem lidar de uma forma mais... Não tem como dizer leve com o luto de uma morte, porque nunca é leve, né? Mas pessoas que conseguem integrar o luto, que hoje a gente não fala sobre superar, né? O luto a gente não fala mais de superar, mas a gente fala de integrar ele à nossa vida de uma forma saudável, de uma forma que a pessoa consiga seguir em frente, né? E você me parece uma pessoa que conseguiu fazer isso, assim, de uma forma, né? Hoje tá tendo teu podcast conseguindo falar sobre isso de uma forma tranquila, mostra que você integrou esse luto de uma forma saudável na sua vida. E isso é uma coisa que muitas pessoas passam uma vida inteira presas e sem conseguir fazer esse processo, né? Falando sobre mim aqui, assim, pegando um pouquinho desse gancho, se você perguntar pra mim como você fez isso, eu não vou saber te explicar, mas eu tinha muita vontade de viver. Como eu vim dessa minha base familiar que me mostrou sobre isso, eu acho que a minha infância, a minha adolescência trouxe isso pra mim, né, pra minha vida adulta, e eu nunca me imaginei numa situação dessa. Eu acho que esse meu ponto, eu tenho muita vontade de viver, apesar de que hoje você fala o seguinte, se acontecer alguma coisa com os meus filhos, acho que eu vou morrer. É a sensação É a primeira coisa que você vai falar. Uhum. Se alguém fizer alguma coisa com meu filho, sei o quê?
eu mato. Eu mato. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou morrer. Então, esse sentimento é o que você fala até você se deparar com aquela situação. E aí é opcional. Assim, óbvio que algumas, devido a traumas, devido à forma como você lidou, é como você vai seguir a sua vida e o que você quer pra sua vida. Você quer morrer, você quer se internar, você quer que a sua família fique naquela dependência sua, porque é um ciclo, né? Você vai pro fundo, a família toda vai pro fundo junto com você. Você quer se reerguer e fazer com que todo mundo venha com você. Na verdade, foi essa a opção que eu tinha. Eu tinha vontade de viver, eu tinha vontade de buscar justiça, eu tinha vontade de viver. Isso já fazia parte da tua personalidade, do teu jeito de viver a vida até então? Do meu jeito de viver a vida. Já era muito, assim, de enfrentar as coisas, de ir pra cima, de ter essa Sempre garra. fui a guerreira, né? A Xena, que quer enfrentar tudo. Mas isso da minha vida... E por problemas, enfim, outros problemas. E eu tinha isso comigo, eu quero viver. Independente de eu querer justiça, de eu brigar pela minha filha, de eu ter essa luta que vai ser a minha vida inteira, eu quero viver. E viver não é, tipo, entrar em depressão. Eu sei que essas coisas acontecem, mas é o que eu tento passar para as pessoas, assim... Tenha o seu tempo. O luto, ele é necessário. Você passar por essa perda é necessário. Se ela vai durar menos tempo, se ela vai durar mais tempo, você não sabe. Então, você tem que ir passando e superando. Então, hoje, poder falar e poder também, de uma certa forma, ajudar as pessoas, que esse foi o meu objetivo quando eu ressurgi aí, me dá muito prazer em poder ajudar e falar com as pessoas, porque a pessoa, mas e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse ido? Não é sobre isso. A hora da pessoa chegou, você não ia mudar aquela trajetória. Óbvio que é doloroso, eu não tô falando pra você, vira aí, acorda, sacode a poeira e dá a volta por cima, não é sobre isso. Mas tenta ressignificar, tenta pensar de uma outra forma, como a pessoa queria ver você. Nossa, muito forte isso. Então, eu tenho muitos comigo. Inclusive, eu conversei com uma pessoa recentemente que se culpava. Que ela não tinha absolutamente nada a ver com o ocorrido. E ela se culpa porque ela acha que uma ocasião que ela marcou, a culpa era dela pela morte do irmão. E eu e minha mãe conversando, a gente nem esperava por aquilo. E a gente falando pra ela assim... Mas a culpa não é sua, você precisa tirar essa carga de dentro de você. E aí, acho que uma semana depois, ela me mandou uma mensagem tão bonita falando o quanto ela teve um sonho, que ela teve essa oportunidade de se despedir, de conversar e ressignificou e aquilo, e que ela tava mais leve. Eu falei, uma pessoa consegui. Sim. E talvez outra sem saber. Com certeza, mas com certeza. E é muito bonito ouvir isso, assim, mostra muito... Claro, você, me parece, né, teve ali uma família que te ajudou muito, uma história de vida também de ser essa pessoa, porque tem pessoas, às vezes, poxa, a pessoa já tinha uma resiliência baixa, e aí vem uma pancada da vida, assim, aquilo é a gota d'água. Mas, de toda forma, eu acredito que é possível, sim, a gente optar por continuar vivendo. E viver... Acho assim... Vale a pena, eu sempre falo. E construir uma vida que vale a pena ser vivida é isso, é essa escolha diária. Apesar das dores, apesar das dificuldades, a gente continuar vivendo de acordo com os nossos valores, construindo coisas que façam sentido pra gente. Então você foi ali se agarrando àquilo que fazia sentido e isso foi te tirando daquele lugar e hoje você tá aqui fazendo tantas coisas que você nunca imaginou que ia estar fazendo. Nunca, né? imagina. Então isso é muito lindo, ver, assim, o ser humano pra mim é fantástico, ver a resiliência humana, ver pessoas com histórias tão difíceis e que conseguem ressignificar aquilo, assim, isso inspira muito, né? É muito importante. Igual o Geraldo Rufino falou essa semana, eu estive com ele, aqui ele falou assim, se Deus colocar uma pedra no seu caminho, sobe em cima dela e vai pro próximo. Sim. É só um degrau para você ir mais para frente, é só um degrau para você subir, para você continuar. Então, escutar isso dele também, de uma pessoa que teve muita dificuldade, hoje tem uma vida maravilhosa, foi porque foi Deus, foi fé, foi o caminho, essa resiliência. Então, tudo é sobre isso, né? Como você quer encarar a sua vida e viver. Muito bom. E não viver baseado no medo, né? Uma coisa que você falou bem interessante, você falou assim, hoje... Se me perguntarem se alguma coisa acontecer com o meu filho, também não vou conseguir lidar, vou morrer. E realmente, a gente não tem como imaginar
que a gente consegue lidar com algo que ainda não aconteceu. A gente só descobre a habilidade, a nossa força, a nossa garra no momento que a coisa acontece. Então, viver uma vida com medo, eu não vou fazer tal coisa porque vai que eu morro, alguém morre, alguém fica doente, ou eu vou, nossa, se esse meu namorado terminar comigo, a minha vida acabou. E aí a gente começa, muitas pessoas, as mentes ansiosas, né, vão catastrofizando tudo, pensando nos piores cenários, sendo que, primeiro, nada disso ainda aconteceu. Segundo, se isso vir a acontecer, você só vai descobrir a habilidade para lidar com isso quando acontecer. Então, eu falo que a fórmula ideal, assim, a fórmula perfeita da ansiedade é a gente superestima as ameaças, imagina que tudo de errado que pode acontecer, e a gente subestima a nossa habilidade de lidar com essas ameaças. Então, assim, eu penso, alguma coisa acontecer com meus filhos, também tem a mesma sensação, eu não vou conseguir, eu vou morrer, eu vou entrar em depressão, eu penso que eu não vou conseguir, mas eu sei no fundo que se acontecesse, obviamente, ia ser a coisa mais difícil da minha vida. Mas Ninguém aqui tá dizendo que é fácil. Exato, mas não eu é tenho sobre essa sensação que você tem, tipo, eu quero viver, eu não gosto. Eu vou dar um jeito de passar por isso, entende? Mas que Deus me livre de passar por algo assim. Então, é isso, a gente não viver com medo das coisas que podem acontecer, mas fazer o nosso melhor, enfrentar as situações, continuar indo em frente, saber que se algo de ruim acontecer, a gente vai aprender a lidar no momento. E eu queria que você falasse pro pessoal que tá assistindo a gente um pouco mais sobre o seu canal. Qual foi a ideia da construção do seu canal? Como é que o pessoal te acha? O que eles vão encontrar lá? Porque eu encontrei conteúdos dentro do seu canal que faziam muito sentido pra mim. Então eu acho que tem vários assuntos ali, vários vídeos, vários assuntos. Não são vídeos longos pra quem também é ansioso, não quer vídeos longos. São vídeos claros, objetivos e que você ali pode achar um assunto que é o que você tá passando no momento, uma questão sua. Então fala um pouco pro pessoal sobre isso. Quando eu atendia, assim, todo atendimento eu terminava com uma ideia de podcast pra gravar. Porque eu pegava assim e falava, nossa, essa pessoa tá passando isso. Com certeza. Há quanto tempo você já tem o podcast? Eu tenho um podcast desde 2019. Tá. Então já faz uns bons anos. Antes da pandemia. Antes da pandemia, mas eu postava assim, não de forma regular, postava um ou outro. Aí em 2020 eu comecei a ver que tava chegando, assim, nos podcasts mais ouvidos, tipo, 100 podcasts mais ouvidos. Ainda eu já achei, nossa, isso é muito. E aí eu comecei a dar uma atenção maior. Aí 2021... A demanda foi surgindo. Foi surgindo, eu fui gravando com mais constância. Aí 2021 a gente acabou fazendo uma parceria com o Spotify, eles me procuraram. Aí eu comecei a levar muito a sério e virou, assim, hoje o meu trabalho quase que principal. Quando eu atendia, eu fazia muito isso, assim. Eu falava, isso que essa pessoa tá passando, muita gente passa. Eu preciso falar disso. É real. Essa dica que eu dei, esse insight que eu falei, uma ferramenta, isso precisa que mais pessoas tenham acesso. Então eu lembro que eu sempre anotava a sessão e no fim botava um monte de ideia ali de conteúdo. Então os meus conteúdos, eu acho que isso foi uma receita que deu certo, assim, porque eram dificuldades da vida real, né? Tipo, como lidar com pensamentos intrusivos, como regular minhas emoções, como lidar com a raiva, como lidar com a tristeza, como lidar com o luto. Vai assistir divertidamente. Divertidamente. Inclusive tem um podcast sobre isso. Então foram muitas dessas demandas do dia a dia, assim. Tem até um que ouça quando estiver em crise, porque tinha essas coisas assim, às vezes até o paciente fala, não, mas eu tive uma crise durante a semana, então aí eu passava ali uma ferramenta, uma técnica, eu falei, eu vou gravar vai que a pessoa tá em crise e aí ela tá procurando, sei lá, alguma coisa ali. Porque nem é sempre quando ela tá com a saúde mental falando, ai, nossa, agora eu acho que eu preciso, né? Às vezes ela tá e a psicóloga no momento também do não tá desespero. disponível, mesmo pra quem faz terapia, não tá disponível 24 horas. Então, um conteúdo como eu esse... queria, mas não tá. Não dá. Ela dorme, né? Ela tem a vida dela. O que ela faz da meia-noite às 6 que não pode me atender? Então, a gente dorme um pouquinho só pra poder no outro dia estar em pé. Mas então, assim, o conteúdo do podcast, ele tá ali disponível o tempo inteiro. Então, foi muito isso, assim... Eu penso, é um arsenal realmente pra você procurar. Eu tô lidando com ciúme, eu tô com isso. Então, tudo quanto é coisa que alguém pode passar, se a gente ainda não fez, manda uma dica, uma sugestão lá que eu vou gravar, sabe? Então, é bem bacana nesse sentido. Então, hoje eu tenho no Spotify, é o Psicologia na Prática, que é o podcast mais ouvido hoje de saúde mental do Brasil, que pra mim é um motivo de uma alegria muito grande, assim, porque poder trabalhar com o que eu amo e ser reconhecida por isso, as pessoas quererem ouvir sobre isso, mostra também o quanto a nossa sociedade tá evoluindo nesse sentido, né? Porque eu acho que se ela procura, já é uma evolução, Já, mas com certeza. Então, assim, quando eu vejo lá o ranking, né? Vejo, poxa, a pessoa tá querendo ouvir mais sobre saúde mental do que o entretenimento, uma coisa de fofoca.
Então, assim, isso mostra que realmente as pessoas estão, pra mim, é uma evolução muito grande. E muitas delas decidem fazer terapia, né? Então, eu tenho Psicologia na Prática no Spotify, também no YouTube Psicologia na Prática. A gente começou recentemente a fazer em vídeo também. Mas antes também tem outros conteúdos que eu já fazia por lá. E tem o meu Instagram, que é o @AlanaAnijar, que ali eu falo... Alana Anijar. Isso, devagar. ANIJAR. É, que às vezes a pessoa bota Nija, não encontra, fala, não tô achando teu nome, então é Anijar. E o meu R é lá do sul, então eu falo Anijar, às vezes não parece que tem um R no final, né? Não, às vezes parece que tem dois. Parece mas que é tem só. dois, é só um, Anijar. E aí, então, no meu Instagram também tem conteúdos, eu também mostro um pouquinho desse bastidor do meu dia a dia, me dividindo entre esses vários papéis que a gente tava falando aqui. Todos esses pratinhos que a gente precisa equilibrar. Às vezes aparece um pouco mais de crianças do que de psicologia nos meus stories, mas a gente vai levando assim. Me diz uma coisa, você se sente sobrecarregada com a maternidade? Em algum momento você já te bateu esse... Sim. Às vezes, todo dia. Não, brincadeira. Assim. Ó, pra vocês terem ideia, a gente ia começar a gravar, ela tava aqui no celular. Não, mas se ele tá nervoso, ó, leva ele um pouco lá embaixo, leva ele pra passear, talvez ele possa se distrair. E aí você, às vezes, tá num compromisso, tá fazendo uma coisa, mas tá preocupada. Sempre, né? Teve um dia que eu tava gravando que eu tava preocupada, que eu esqueci de ver quem ia buscar meus filhos na escola. E Imagina, eu tô, tipo, e durante a gravação começa a lembrar, meu Deus, quem que vai pegar? E agora a criança que tá lá eu esperando. fiz? Exato. Assim, é difícil dizer que a gente não se sinta sobrecarregada. É muita coisa, né? Muita demanda. E por mais que eu tenha ajuda, tenho rede de apoio, tenho meu marido que é super parceiro, mas ainda assim a mãe tem a nossa mente ali programada pra pensar em todas as coisas, todos os detalhes. Então, vez ou outra, eu me sinto sobrecarregada como qualquer outra mãe, né? Então tem dias que, poxa, trabalhei mais. Vontade de chorar. Dá vontade de chorar, noites que que a criança fica doente, a gente não dorme. Faz um tempinho que eu não choro de exaustão, assim, mas eu lembro do meu primeiro filho, eu chorava mais, principalmente à noite, quando eu não dormia. Pra mim, assim, se o sono fosse bom... Se me derem 8 horinhas, Não, pra mim ia ser sossegado. Se meus filhos dormissem a noite inteira, eu acho que eu teria uns 5 filhos. Como eles não dormem tanto... Eles não dormem até hoje? O maiorzinho começou a dormir a noite toda, tipo, esse ano, assim. Que tá dormindo, faz uns 2 meses que ele dorme a noite toda. Pro pessoal entender, você tem um de 2 anos e meio e um de 6 meses. de 6 Eles têm 2 anos de diferença. Então, o meu maior deu muito trabalho. Eu dormia muito mal. Fiz todas as técnicas, todos os cursos, as mentorias de sono. E, assim, era dele, sei lá. Não sei se claro, a gente sempre pode ter feito uma coisa melhor, mas enfim, fiz o meu melhor ali. Agora ele começou a dormir a noite inteira, mas não, 2 anos, quase 2 anos e meio. Acordando bastante. E aí juntou com o segundo, né? Então esse segundo também tem noites e noites, enfim, mas ele ainda mama e tal. Então, o sono, eu acho que pra mim é o que mais mexe com o meu emocional e me deixa exausta. Então, se eu durmo bem, eu consigo viver o dia tranquilo e tal. Aí, se eu não durmo bem, aí tem demanda de trabalho, aí criança, não sei o quê. Então, tem dias que eu me sinto mais sobrecarregada. Eu não me desespero mais como me desesperava no primeiro filho. Sim. Até você perguntou da jornada ali, Sim. da maternidade. Eu falei só até o primeiro, né? Mas depois que passou e agora com o segundo, eu me sinto muito mais... Assim, eu sei que passa, eu sei que eu vou dormir de novo, eu sei que uma noite ruim não é uma vida ruim. Sim. Que vai passar, a noite que vem pode ser melhor. Que sempre quando o dia amanhece, tipo, passa tudo, eu olho pra aquela carinha, ele ri, tudo tá bem. Aí tudo passa, né? E tipo, hoje em dia também eu fico muito menos noiada com essas coisas do que pode e não pode. Que dormir do Bruce dorme, não vai morrer, ele já sabe virar a cabeça, tipo, foi muito mais tranquilo. E eu imagino que o terceiro eu quero ter mais um, pelo menos. Não, o terceiro filho ele se cria. Então, é assim mesmo? Ele se cria, é real. Então o terceiro vai vir. O segundo ele já cria muito mais fácil. É um o terceiro, sobrevivente, então, né? O segundo eu falo, meu Deus. O terceiro, então, se você acha que o segundo é sobrevivente, o terceiro você vai... é muito mais? Muito mais, você vai Quantos ver. anos tem a terceira? É uma menina, a mais novinha? Hoje eu tenho 2, né? Tá, eu sim. tive a Isabela, Sim. que teria hoje 22, Sim. o Miguel tem 8 e a Maria Fernanda tem 4. Então 8 e 4, tá. Aí eu também tenho privação de sono, às vezes meu filho vem 2 vezes pra minha cama, sei lá, ele acorda, tem pesadelo, vem pra minha cama. Aí ela acordou porque ela fez xixi, aí tem dia que eu acordo que eu falo, nossa, eu acho que eu sou mãe de RN. É essa sensação, hoje eu sou mãe de RN. Aí eu acordo exausto, falo, não, mas vamos lá. Aí é sorriso, acorda, bom dia, aí você fala, ai, graças a Deus, obrigada, meu Deus, que eles estão aqui. Então, é impressionante, né? A maternidade te leva pra vários lugares ao mesmo tempo, assim, que você... Eu vi esses dias, tipo, os filhos, eles têm a capacidade de sugar toda a nossa energia e ao mesmo tempo recarregar elas. Recarregar Então, elas. suga, recarrega e assim vai. É aquele paradoxo da maternidade, né? Mas, ó, eu quero ir pra um extremo aqui, que a gente tá muito feliz nesse assunto, e falando sobre essa privação de sono, né? Tá, vamos falar Porque a disso. privação do sono... Isso é muito grave.
é algo que te estressa. Sim. É algo que dependendo da situação, você fica num nível Pode entrar em depressão, inclusive. Em depressão, em um grau de irritabilidade mais alto e tudo mais. E a gente tem conhece, né, várias pessoas que passam por essa situação no dia a dia. E é algo que me preocupa no sentido assim, a pessoa tem essa privação, não tem esse grau de instrução, de evolução, dessa melhoria e tudo mais. Rede de apoio, né? E rede de apoio, principalmente a rede de apoio, né, que eu acho que é... Como as mães fazem sem rede de apoio? E aí elas passam por uma agressividade com os filhos. Sim. Porque elas acordam naquela situação, porque o filho te levou para aquele pico de estresse. Acorda, já tem uma birra logo de manhã cedo. Uma birra, então assim, você fala, nossa, eu vou evoluir, só que você tá sono privado, uma birra logo cedo, e aquilo te leva. Você tem algum relato ou alguém que chegue lá nessa situação extrema, assim, olha, não tô suportando, porque assim, a gente precisa encarar a realidade, que nem tudo são flores, nem tudo é lindo, nem tudo é maravilhoso, e que tem mães e pais ou familiares ou quem cuida e cria da criança chega nesse extremo, que eu acho que é o maior dos absurdos, porque ninguém tem culpa da sua privação de sono, do seu estresse, do seu problema matrimonial, enfim. E chega nesse extremo, enfim, até Deus o livre, uma tragédia. Mas isso é muito comum. Sim, falando assim de casos mais normais, né, mas muito comum, as mães chegarem e falarem, nossa, eu tô gritando com meus filhos muito mais do que eu gostaria, eu bati no meu filho e não é esse tipo de comportamento que eu gostaria de ter, mas eu tô completamente sobrecarregada, completamente estressada. Então, assim, eu tenho plena consciência de que eu me considero uma ótima mãe, mas eu tenho plena consciência de que eu sou essa ótima mãe por toda a estrutura que eu tenho hoje, que me proporciona ser uma pessoa calma, ter tempo pra me cuidar. Eu tenho, né, assim, tem momentos e dias que às vezes, poxa, sei lá, a empregada faltou, aconteceu um monte de coisa, não sei o quê, e dias que eu estou muito mais estressada, mas pela minha personalidade, eu consigo guardar mais. Posso até estar com uma cara meio brava, mas assim, dificilmente eu vou gritar e bater também, jamais assim, por impulso, uma coisa, isso não é de mim. Mas aí a gente vê pessoas, por exemplo, que são mais expansivas, que já são pessoas mais impulsivas, pessoas que têm ali um temperamento mais colérico, que já costumam ficar bravas com mais facilidade. Aí a gente engloba problemas financeiros, problemas no casamento, privação de sono, tudo isso, falta de rede de apoio. É claro que essa mãe não vai estar no melhor... melhor... Da maternidade no melhor momento. Ela não tá na melhor versão dela. Sim. Né? Ela tá ali, pelas circunstâncias todas, numa versão dela muito mais cansada, com um pavio muito mais curto. E às vezes pode acontecer dela tá, inclusive, reproduzindo padrões que eram comuns na infância dela. Talvez ela cresceu numa casa com muita gritaria, com xingamento, né? Foi xingada, apanhava, né? Isso era muito comum antigamente. E hoje a gente tem muito, né? Eu apanhei e sobrevivi. Sim. Exato. Porque assim, o objetivo não era sobreviver, né? E essa agressividade vai continuando nesses ciclos, mas eu digo assim, um extremo de uma mãe que aí, quantas situações a gente não viu, agrediu, a criança foi pro hospital com traumas. Meu Deus. Ou assim, e qual é a parte da psicologia, assim, porque às vezes tem muitas dessas mães que não têm nem acesso a esses recursos, né? Aí é políticas públicas, né? A gente precisa olhar para esse... a gente precisa olhar para esse recorte de mães hoje que realmente elas não têm acesso, não têm instrução, não têm informação. Aí você vai falar sobre regulação emocional, tipo uma coisa que hoje fala muito, que o emocional, o adulto responsável pela criança, ele faz uma corregulação emocional. Então, assim, a criança, para ela poder aprender a lidar com as próprias emoções, ela precisa ter um adulto responsável que saiba lidar com as próprias e que ajude a criança a se regular numa birra. Então, assim, como que a gente vai falar? Isso é um assunto, assim, que tá a 1000 anos de distância de milhões de mães brasileiras que estão lá, tipo, ralando com um monte de filho, que não tem tempo pra fazer regulação emocional nem de si mesma, muito menos da criança. E aí, então... Para esses casos, a gente só conseguiria alcançar realmente através de projetos sociais, de políticas públicas, que possa intervir, que a gente não vai nem intervir direto no emocional, porque tem tanta coisa antes. Se a gente for olhar para a pirâmide de necessidades de Maslow, a gente estuda isso na faculdade, né? Existem necessidades humanas,
lá no topo da pirâmide que tá, tipo, realização pessoal, né, busca por autoestima, por bem-estar, mas a base tá o básico, né? A pessoa precisa ter segurança, alimentação, muitas coisas garantidas para que ela possa, que sequer pensar em saúde mental e bem-estar. Sim. Então, se a gente não tá provendo o básico para essa mãe, como que a gente vai pensar nesse âmbito? Assim? A gente pega essas mães, sei lá, 5, 6, 7, 8 filhos morando dentro de uma comunidade, o máximo que ela tem é uma refeição, e isso vai virando esse ciclo, né? A gente precisa trabalhar mais para isso, e essa também é uma das minhas ideias aqui, trazer essa voz, e a minha ideia hoje é conectar pessoas Sim. que precisem, que tenham menos esse acesso, menos possibilidades, com pessoas que possam ajudar. Sim. Então, trazer assim, uma pessoa aqui, por isso a importância de eu querer muito trazer você aqui para fazer essa conexão. Como que você, como psicóloga, que entende que talvez a gente pegue uma classe que não seja a nossa, assim, de rede de apoio, de tudo, para trazer essas pessoas pra gente, para poder dar uma instrução e poder falar com elas de uma forma de traumas muito e de legal. Coisas que elas trazem, enfim, de outras situações, de outras questões, de outros pontos. Não, super importante isso, Ana. E assim, a gente tá falando aqui talvez a gente tá falando de mães que talvez nem escutariam esse podcast, mas talvez tenham mães ouvindo que elas não têm a possibilidade hoje de fazer terapia, que elas realmente estão ali presas nesse lugar, poxa, poucas possibilidades, pouca rede de apoio, não tô sendo a mãe que eu gostaria de ser, não tô agindo da forma como eu gostaria, por onde que eu começo? Talvez conteúdos como esse, ouvindo podcasts, ler um livro talvez não seja uma possibilidade ali, mas ouvir hoje por a maioria... Por falta de tempo, mas eu acho que durante uma condução, que hoje é uma realidade nossa. A pessoa passa muito mais tempo dentro de uma condução do que às vezes dentro da sua própria casa. Sim, exato. Então usar esse tempo pra ouvir algo que vai te ajudar a refletir, a pensar, tentar fazer alguma coisa, o que é possível na realidade dessa pessoa pra cuidar de si, sabendo que se eu estiver cuidando um pouquinho mais de mim, às vezes é tomar um banho, às vezes é acordar um pouco mais cedo que as crianças pra ter um tempo pra tomar um café. Não, a gente respirar. Não tá nem falando de fazer cabelo, fazer unha, a gente não tá falando dessas questões. Disso, nem de exercício. A gente tá falando de um banho sozinho, às vezes ir no banheiro, fazer uma necessidade sozinha. Seu filho já vai atrás de você? É o tempo todo. Eu não sei porque eu fiquei no banheiro sozinha mais. Às vezes eu tranco a porta. Depois que você é mãe, se você quiser ir ao banheiro sozinha, sinta-se privilegiada. Manda pra casa da avó, porque você não vai conseguir. Não vai, não dá. Mas é isso, assim, tentar pensar, tá bom, minhas opções são muito limitadas, mas eu não vou me colocar numa posição também aqui de vítima, de que eu sou essa mãe péssima e pronto, porque eu não tenho tudo isso que outras pessoas têm, tá, mas o que eu consigo fazer dentro da minha realidade? Dentro da minha realidade. Eu vou fazer o meu melhor, porque, afinal de contas, meus filhos não pediram pra nascer, e eles estão aqui, e eles estão se formando como seres humanos a partir daquilo que eu tô entregando pra eles. Então é uma responsabilidade muito grande, né? Você tem bastantes questões lá no consultório de pais separados? Sim. De filhos que ficam entre uma guerra pai-mãe? Ai, muito Porque eu uma vez, eu até brinquei que eu falei que eu queria ser coach de mulher separada. Olha só. Sabe por quê? É um nicho bom. Então, acho que tem uma grande demanda aí. Você sabe por quê? Porque eu acho que assim, a mãe... Existem diversos tipos de situação, né? Quando você termina de uma forma madura, os dois não querem, os dois se respeitam, mas tá tudo raro, bem. Né? É a minoria, né? Ou quando um trai o outro, aí existe uma frustração da outra parte, existe ainda o amor da outra parte, e isso traz todo este problema para a criança. E eu falo muito isso, gente, o seu filho não tem nada a ver com o seu relacionamento, com o seu término, quem é a mãe, quem é o pai, ele só quer viver dentro de um ambiente saudável, regado de amor, regado de atenção. Ele ama o pai e a mãe. E a mãe. Então, a mãe faz essa alienação parental, o pai faz essa alienação parental, aí a gente vê situações extremas, aí vai pra justiça, enfim. Meu Deus, nem todas as pessoas têm essa cabeça, né, aberta para essas situações. Assim, não use o seu filho como... como é que a gente fala? Uma forma de se vingar, né? De se vingar, ou como um produto. Que você vai falar assim, se você não pagar pensão, ele não vai. Eu sempre tive muitos comigo, apesar de ter tido muitos
embates assim na relação, eu sempre pensava, o que eu penso dele, o que eu acho dele é problema meu. Ela não tem que achar o mesmo que eu acho. Talvez a vida mostre pra ela quem é ele. Sim. Talvez ele mostre pra ela quem é ele. E aí vai ser uma outra relação. Aí é uma outra relação, aí já são maiores, é uma decisão. Então, essa questão dessa briga e colocar... E como lidar com essas questões dentro da terapia? Nossa, é complexo, né? Eu sou filha de pais separados, então assim, a primeira vez que eu fui pra terapia foi com 6 anos, quando meus pais se separaram. Já viveu na pele, já Vivi pode na narrar. pele, exato. E realmente, isso que assim, não foi uma separação tão, assim, com justiça. Turbulenta. Mas tinha isso, de não pagar pensão, de falar, vou botar na justiça, tinha muita briga, eu via eles brigando. Então, para uma criança, né, vivendo, imagina, é uma ruptura muito traumática por si só, mas pode ser muito mais tranquila se a criança percebe que os pais... Eles sabem o que eles estão fazendo, eles estão com clareza de que aquele é o melhor, tanto pra eles quanto pra criança. Porque Quando nem sempre tá junto também é a melhor opção pra ele, pra Exato, criança. naquele momento talvez não seja a melhor opção. E então, assim, pra criança ver nos seus pais essa segurança e essa clareza de que o porquê eles estão tomando essa decisão é muito benéfico. E conseguir entender que a vida dela vai ter uma configuração diferente, que talvez não seja aquela ideal pra ela, mas que os pais, eles estão seguros, que eu posso ir pra casa da minha mãe, eu vejo, né, tem uma realidade aqui, e a minha mãe e meu pai, eles se conversam, eles não precisam ser amigos, mas existe essa paz, isso vai ser algo que vai passar um pouco mais ileso, digamos assim, de marcas, de traumas. Mas isso é a minoria, porque nem sempre um divórcio acontece porque ambas as partes querem e tem clareza disso. Os pais também não têm sempre maturidade pra isso. Então, assim, o que a gente mais vê são as crianças realmente ficando... É a parte mais frágil no meio dentro desse daquilo, embate. no meio desse embate de adultos que estão machucados, porque todo divórcio também envolve um luto ali muito forte, Sim. às vezes mais pra um, mais pra outro. Então, a criança já muito cedo tem que ver seus pais sofrendo, que para uma criança, por mais que seja importante a criança ver, né, que os pais, eles também choram, eles também, mas assim, tem idade certa pra isso, e para um filho ver um pai, uma criança ver um pai e uma mãe sofrendo e descontrolado das suas emoções é algo muito, assim, que gera muita insegurança. E eu lembro de ver isso, né, na separação dos meus pais, e pra mim, aí... Cada filho tem uma reação. No meu caso, eu tenho que ser madura, eu tenho que ser adulta e eu tenho que sempre ser muito boazinha pra que eu não seja um problema a mais pra esses adultos que já estão com muitos problemas. E aí, Que doloroso. muito, né? Porque aí eu não posso ter o meu sofrimento como criança. Porque eu não vou Eu não ser posso mais um viver o problema. meu luto da separação. Exato, e eu fui viver esse luto depois, adolescente, eu achava que tava tudo bem e chorei copiosamente por causa do divórcio dos meus pais. Depois, quando eu fui entendendo tudo isso, porque naquela época tinha que estar tudo bem. Não, mamãe e papai, tá tudo bem, vocês sejam felizes. E aí eu não quero ser um problema pra isso, mas isso porque eu era uma criança muito boazinha. Já vai ter outra criança que vai lidar com raiva, que vai Ter outras atitudes vai ter na outras escola, atitudes comportamento. na escola, vai extravasar aquilo de uma forma também que não vai ser saudável, né? Então, assim, um pai e uma mãe passando por isso precisam ser os primeiros a buscar terapia para si, para lidar com, elaborar esse sofrimento, elaborar essa decisão e conseguir passar. Então, a gente vê até hoje, tem, assim, alguns casais que buscam falar, nós queremos nos separar e a gente quer, antes de comunicar qualquer coisa, trabalhar isso em terapia para que a gente saiba como fazer isso da melhor forma. Ótimo! Que maturidade. Isso assim, seria o ideal, né? Conseguir planejar esses passos para conseguir trazer... As crianças vão sofrer, com certeza, mas pode ser feito de uma forma bem mais controlada, né? Leve, Olha, eu nem sei o que falar, porque eu ficaria aqui, ó, nessa aula que eu tenho aqui com você, falando por horas e horas e horas e horas. O papo tá tão bom, tá uma delícia. Mas eu queria que você deixasse aqui, pra quem tá nos ouvindo, você pode usar aqui, fique à vontade, a câmera é sua, deixar um recado para quem precisa se terapeutizar, para quem precisa de alguma mensagem, de algum recado, assim, muito da importância que isso tem na nossa vida, na passada, na de hoje, no futuro, enfim. Boa. Tá, uma coisa que eu sempre falo, que é o nosso lema, assim, na nossa empresa, é que mentes saudáveis criam um mundo melhor. E esse mundo melhor não é assim, o mundo, o planeta Terra, porque quando a gente pensa em transformar o mundo, é muita coisa, né? Muita coisa. Mas a gente pode começar a transformar o nosso mundo, né? A nossa, quando a gente tá com a nossa mente
saudável, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções, quando a gente busca ressignificar a nossa história, fazer as pazes com ela, ressignificar nossas crenças, mudar a forma como a gente vê as coisas, lidar melhor com as nossas relações. Isso tudo vai transformando, primeiro, o nosso mundo interno, depois o mundo das pessoas que convivem com a gente se torna uma mãe melhor, um pai melhor, uma filha melhor. Isso transforma a realidade da nossa casa. E aí, depois disso, a gente tem nossos filhos, as pessoas que convivem com a gente, que vão levando isso também para suas relações, e é um efeito cascata. Assim como um trauma, ele também pode ser devastador para uma família inteira. Uma pessoa que busca se curar e se tratar, ela pode gerar um efeito também gigantesco nessas pessoas que convivem e assim por diante. Então, fazer esse movimento de cuidar de si, de cuidar da sua saúde mental, é um passo que não é egoísta, como muitas pessoas falam, né? Hoje em dia todo mundo só quer saber de si, de cuidar de si, e a gente tá virando cada vez mais egoísta. Eu acho que a gente tem que, claro, buscar um limite dentro disso, mas para que a gente possa ser alguém melhor para os outros, uma mãe melhor, eu preciso cuidar de mim primeiro. Então, não tenha medo de buscar ajuda. Buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, pelo contrário, precisa ser muito corajoso para dizer, olha, não tô conseguindo sozinho, preciso conversar com alguém, preciso buscar uma ajuda, seja com um amigo, seja com um marido, seja com algum familiar ou até uma ajuda profissional que com certeza vai ajudar muito nessa jornada de construir uma vida mais leve, uma vida que vale a pena ser vivida. Então, espero que você possa ter, né, talvez se inspirado em também começar essa jornada. Lá no meu Instagram eu tenho, né, o link, tem a minha clínica. Se você precisa de uma ajuda e não sabe por onde começar, eu posso te indicar uma psicóloga, é só ir lá no link da minha bio. Todos os meus conteúdos têm um link sempre que eu deixo ali pra pessoa que quer buscar ajuda, né, e quer começar a terapia. E acho que é isso. Obrigada mais uma vez. E você falando, eu lembrei de uma questão assim, não é porque você errou lá atrás que você tem que continuar errando sempre. Sim. Não é porque você tem alguma atitude que ela não esteja condizente com algumas questões que você não pode melhorar, que você não pode mudar, que você não pode fazer disso melhor. Então, o que você falou agora até me emocionou aqui. Eu nem sou craque do lencinho aqui, mas me emocionou porque é muito dos princípios e dos valores que eu sigo, assim. Que legal. Procure a sua ajuda. A terapia não é um sinal de fraqueza, é um sinal de evolução. É o quanto você quer ser melhor para você. Porque para você ser melhor pro outro, você tem que ser bom para você. Se você não for, você não consegue entregar nada do seu melhor. Verdade. Mas é isso. Obrigada mais uma vez. Foi eu amei. Prazer amei mesmo. ter você aqui. E eu queria deixar uma lembrança aqui do nosso podcast. Eu espero que você goste. Se você quiser abrir. Eu quero. Que você deguste, não sei. Gente. São bombons de uma grande amiga minha. Eu sou fã de chocolate, tá? Todo mundo que pergunta que dá pra Lana chocolate. Pode chocolate, dar, que então certo. Que bom. Acertei. Isso é chocolate lindo assim? É chocolate, é bombom. São pintados à mão da minha amiga Roberta, que tá me ajudando muito aqui. Nossa, perfeito. Obrigada, Ana. E fica e faz um presentão, hein, pra dar, assim, adorei. Você viu? Tem várias opções, ela tem outras coisas. Depois e tem onde pra comprar? Você pode entrar no Instagram, tem, né? Ela tá Vou ali provar, assim que a gente acabar na aqui. Lamedetu. Pode provar, fica à vontade, são maravilhosos. Obrigada. E fazer uma parceria com você. Eu quero. Brindes. Tá bom. Ótimo. Contata a Roberta e fala que você achou ela aqui. Tá bom. Obrigada. Obrigada Ana, mais uma vez. E pra você que ficou aqui até o final, mais uma vez, obrigada. Não deixe de se inscrever no nosso canal, clicar, curtir, compartilhar. E até a próxima. Um beijo.